Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que sou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu vou meditar o trecho do Livro do Céu, volume 4, trecho 76, 27 de julho de 1901. Dúvidas do confessor, resposta de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas o confessor, ao ouvir o bendito Jesus, o via junto a ele, o confessor, né? E eu ia dizendo, na verdade aqui ela fala eu ia dizendo, mas eu acho que é Jesus pela forma que está narrando, ó. Ele fala: meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza meu agir, isto não destrói a verdade. Faz compreender muito melhor que é modo de agir divino, porque sendo a criatura finita, não se pode abraçar e compreender o infinito. No máximo pode compreender e abraçar algum brilho, assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras e meu modo de agir nos santos, talvez tenha sido compreendidas com toda clareza. Aqui ele está dizendo que muitas vezes a forma de Jesus falar e explicar para a gente as coisas, tanto na Bíblia, né, que ele fala aqui nas Escrituras, o modo de agir, como a gente vê como ele agiu com os santos, né, como foi narrado em vários livros, né, de santos, a vida dos santos, a gente vê que muitas vezes a gente não compreende o que Jesus quer dizer. Ele fala através de parábolas, né, enigmas, como ele mesmo falou aqui. Então, o que ele está querendo dizer? Que mesmo que a gente não compreenda, né, o fato da gente não compreender tudo o que é dito por ele, o que é mostrado para ele através das coisas que ele deixa transparecer, né, pelo fato da gente não entender, não significa que não são verdades, né? Ele fala aqui, ó, a única coisa que se pode dizer é que são verdades, ou seja, não muda. O fato da gente não entender não vai mudar o que ele quis dizer, não destrói a verdade, porque o modo dele transmitir as coisas realmente muitas vezes é obscuro, como ele diz, né? Não no sentido ruim, né? No sentido de que ele fala não muito claro às vezes, né? Muitas vezes, né? Então é preciso compreender que nem tudo a gente vai alcançar, nem todo o entendimento a gente vai alcançar, porque a gente é criatura finita e não cabe na nossa mente tudo que Deus é e tudo que Ele faz. E nesse mesmo sentido, a gente tem que pensar também que o nosso entendimento é muito limitado, porque a gente pensa com a cabeça nossa da terra aqui, né, das coisas que a gente conhece.
E Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas, como a gente mesmo diz, né? Então, a gente tem que só acreditar e confiar, porque que a gente fala que a gente tem que ter esse abandono em Deus, porque Deus é só bondade, ele não sabe fazer o mal, ele é todo bondade, né? Como a gente vem estudando aqui, né? Ele é só luz e só quer o bem da gente, né? Justamente por ele conhecer passado, presente e futuro, né? Então ele sabe muito bem das coisas, a gente se abandonar por isso, porque tudo que ele fala é a verdade que a gente precisa, né? E aí ele diz assim: quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma que a gente não entendeu, né? Quantas coisas ficaram na incompreensão? No entanto, quantas mentes de doutos, sábios, se cansaram de interpretá-las? E que coisas compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer, que as coisas que Deus faz e Deus revela são muito maiores do que a gente compreende, né? A gente compreende, assim, vamos dizer, 10%, eu acredito, do que realmente é. A gente fica muito na cogitação de certas coisas. Por exemplo, um exemplo, né, para a gente entender o que a gente está falando aqui. Quando ele vai falar do céu empírico e do próprio Deus, a gente estava falando na aula de ontem, da escola, o que é Deus, né? A gente fica no nosso imaginário, né, do que é Deus. A gente nunca vai conseguir compreender o que é Deus. Nossa mente não consegue chegar nessa compreensão, porque é muito grande, né? É muito grande, assim, é, a pessoa dele, o que ele é, as suas seus atributos, né? Então a gente tem que imaginar assim, a gente fica naquela de tentar compreender, mas aí o exemplo que a gente tem, por exemplo, o próprio Jesus disse, né, que Deus é como a imensidão do céu. Então você imagina, o tamanho do céu é infinito. Ele circunda toda a terra, ele é uma coisa sem dimensão de tamanho. Então, é muito grande para nossa mente tão pequena, né? É nesse sentido que ele está falando aqui. Então, muitas coisas, apesar de sábios, de doutores, de estudiosos ficarem debruçados ali, até em cima da própria Bíblia, né? E do livro do céu também. Então, a gente não consegue compreender tudo. A gente tem que ter essa humildade e, e só ter, pela fé, pelo amor a Deus mesmo, continuar estudando e indo até o limite que a gente consegue de compreensão com toda a humildade, né? Aí ele continua. E que coisas compreenderam, pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. E isso acaso prejudica a verdade? Não, né? Porque ela continua sendo uma verdade, né? Ela está lá, é imutável, né? A verdade de Deus não muda, ela é a mesma. Para nada, para nada, né? Ou seja, não muda em nada. Mas bem que faz resplandecer principalmente. Esse trecho está meio mal traduzido, então tem umas palavras que estão meio fora do lugar aqui. Então ele quer dizer o seguinte: isso prejudica a verdade? Ele faz a pergunta e já responde: não, só aumenta o seu resplendor, né, da verdade, porque fica aquela curiosidade, aquela instigante, né, que fica te levando a sempre estudar sobre aquilo. Cada vez você descobre uma coisa, cada vez você entende uma coisa diferente que Deus te mostra. Então é infinita a sabedoria, né? Por isso, seu olho deve estar sempre atento a se há verdade, a verdadeira virtude. Se sente em tudo, e embora às vezes as escuras, que esteja a verdade, e do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. O que ele está querendo dizer assim para a gente, que se aquilo que a gente está vendo é a verdade e traz aquela paz que ele fala que quando as coisas estão dentro da ordem, da verdade de Deus, você fica em paz, né? Você fica tranquilo, porque você está agindo de acordo com os princípios da, das Escrituras e do livro do céu. Então, se você age de acordo com a verdade e o que você está lidando ali é a verdadeira virtude, o que ele está falando ali, esteja em paz, né? O que necessita é só estar em paz.
a não ser que você perceba que não é verdade, que é uma coisa falsa, né? Igual a gente está no tempo agora de muitos vídeos sobre muitas coisas de Deus. Então a gente tem que ter essa esperteza, não, né? No sentido assim de ficar atento, né? Ao que a gente ouve, ao que a gente vê, principalmente na internet, porque nem tudo é verdade. Então, se é a verdade, a gente vai buscar descobrir para ficar em paz com aquilo, né? Não acreditar em tudo que a gente vê na internet, que são pessoas que falam muito bem, que dizem que estão falando em nome de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esse trecho é bem curtinho, né? Depois eu vou fazer a meditação do trecho seguinte. E é isso. Amém, Fiat.